Feche os teus olhos. Mantenha os seus olhos fechados. Aproveitando dessa unção poderosa. Esse louvor tão maravilhoso, irmãos. É tão bom estarmos juntos. É tão bom estar aqui. Eu queria te dar mais alguns minutinhos para você adorar o Senhor. Para você dizer a Ele o quanto você o ama, o quanto Deus é bom na sua vida. Aproveita para essa unção que está aqui neste lugar. Aproveita esse momento especial, esse momento que o Espírito Santo, Ele se move em você, Ele se move na sua vida, Ele se move na minha vida. Esse é o seu momento. Esse é o momento particular seu e do Senhor. Exalte-o com as suas palavras. Faça alguma coisa, alguma declaração de amor a Ele. Diga a Ele o quanto Ele é especial para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Ei, Espírito Santo, nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Espírito Santo, nós te amamos. Obrigado, Pai, obrigado, Pai. Obrigado pela presença. A sua presença é o que nos basta. A sua presença é o que nos move. A sua presença é tudo para nós. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, você é bem-vindo. Bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, você é bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito da graça, Espírito da sabedoria. Ei, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, nós te amamos. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus melhor ainda? E se eu pedir um glória a Deus melhor que esse? Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, meu irmão. Obrigado, louvor. Bom trabalho. Léo, eu preciso de você hoje. Fica comigo. Amém? Você está pronto para essa noite? Você sabe qual é o tema dessa noite? Diga Jesus. Rapaz, esse tema é o tema central da Bíblia. Diga Jesus. É o tema central da Bíblia. Amém? Eu estava lendo este livro. Ok? Pastor Joaquim, você pega meu celular, por favor. Estava lendo esse livro, irmãos, e confesso a você, ainda não terminei. Extraordinário demais. Você vai se impactar quando ler esse livro, porque você vai fazer uma viagem no tempo da sua vida. Amém? Esse livro vai te levar ao momento que você deu o seu primeiro passo. Algumas pessoas... Me dá só mais um pouquinho de som, Vinícius, por favor. Algumas pessoas estão no Evangelho há muitos anos. É provável que aqui nesta noite tenha pessoas que estão no Evangelho há mais de 30 anos. Cadê essas pessoas? Eu tenho aqui? Olha aí. Amém? Essas pessoas estão no Evangelho há mais de 30 anos. Talvez outros estejam há mais de 20 anos. Eu tenho essas pessoas aqui? Alguém? Olha só.
há mais de 20 anos. Eu tenho pessoas aqui também que estão no Evangelho há mais de 10 anos. Cadê essas pessoas? Olha só. Mas talvez eu tenha pessoas aqui com menos tempo. Mas uma coisa é verdade. Jesus continua sendo o tema central das nossas vidas. Amém? E o título desse livro, eu não sei se deu para você ver daí, tá a capa é um pouco escura, né? É Magnífico Jesus. Único, inigualável e incomparável. Amém? E é baseado alguma coisa nesse livro que eu quero falar para você nessa noite. Não é tudo sobre ele, mas alguma coisa. Você está pronto? Sua Bíblia está aí? Amém? Levanta sua Bíblia então bem alto. E diga comigo, esta é a minha Bíblia, palavra de Deus, ungida, cheia de vida, inigualável, incomparável. Diga, Bíblia, eu te amo. Amém? Vamos abrir então em Tiago, capítulo 1, e o versículo 1. Vamos começar aqui. Aleluia. Terça-feira foi uma bênção. Nós oramos por todos os líderes de todas as nações, de tudo quanto é canto da terra. Nós estávamos aqui orando por todos os líderes. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 1, eu vou precisar da sua ajuda. Eu não vou ministrar sozinho. É o primeiro livro do Novo Testamento. Primeiro que eu digo, a ser escrito. Não é o primeiro, quando você abre o Novo Testamento, está lá o Evangelho de Mateus. Mas quando eu falo primeiro, eu estou falando do primeiro livro a ser escrito. E esse livro, essa carta, podemos assim dizer, ela foi escrita por Tiago, diga Tiago. E essa carta de Tiago, ela leva o seu nome, e ele começa escrevendo assim. Tiago, ele se identifica, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero parar aqui. Amém? Tiago, diga Tiago, servo do Senhor, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Talvez para você que lê essa carta, você olha assim, parece algo tão simples. Um homem escrevendo uma carta, se identificando e dizendo o propósito da sua vida. Ele está dizendo o porquê da sua vida. E ele diz, eu sou servo. A palavra servo significa escravo, tá bom? Então, em outras palavras, ele estaria dizendo, eu sou escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele faz uma ligação, você percebe isso? Ele faz uma ligação de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse Tiago não é qualquer Tiago. A Bíblia fala de outros Tiagos. Mas esse Tiago que está escrevendo, ele era o meio-irmão, diga o meio-irmão, diga de novo, o meio-irmão de Jesus. Amém? Quando Jesus veio a essa terra, há mais de 2000 anos, ele foi inserido numa família. Amém? Ele nasceu de uma forma sobrenatural. Não é isso, gente? Jesus nasceu de uma forma sobrenatural. O poder do Altíssimo cobriu Maria. E Jesus foi gerado ali no ventre de Maria, sem uma participação humana. Amém? Mas depois de Jesus ter nascido, José e Maria tiveram outros filhos. Você está aqui? E Jesus tinha um irmão, um meio-irmão, chamado Tiago. Deixa aí o versículo, tá, Vinícius? Ele tinha esse meio-irmão chamado Tiago. Mas ele tinha um outro irmão, e eu quero apresentar para você, se você me permite, a família de Jesus. Eu quero mostrar para você, biblicamente, na sua Bíblia, a família de Jesus. Eu não sei quantas pessoas fazem parte da sua casa lá na sua família.
A minha casa sou eu, Isabel, minhas 2 filhas. Somos 4. Na família de Jesus, no mínimo, diga no mínimo, 9 pessoas. É verdade que é 9 pessoas? Sim. Vamos para Mateus, capítulo 13. E eu vou mostrar para você a família de Jesus. Quantos sabe quem era a família de Jesus? Quem fazia parte? Quantos sabe? Tem alguém que sabe? Tem alguém que sabe aqui? Jesus tinha um irmão que se chamava Tiago, eu te dei a pista. Ele tinha mais um meio-irmão que se chamava José, que levava o nome do pai. Ele tinha um outro irmão que se chamava Simão, que não era o Simão Pedro. E ele tinha um outro irmão que se chamava Judas. Esses eram os 4 meio-irmãos de Jesus. Você pode conferir isso na sua Bíblia, Mateus capítulo 13, versículos 55 a 56. Coloca para mim, por favor, Vinícius, por favor. Mateus 13, versículos 55 a 56. Veja bem, não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos são quem, gente? Tiago, José, Simão e Judas. Então eu mostrei para você dentro da Bíblia, dentro da palavra, quem eram os 4 meio-irmãos de Jesus. Eles tinham a mesma mãe, porém, pai não era o mesmo. O pai desses 4 era José. O pai de Jesus, Deus Pai. Amém? Mas Jesus também tinha irmãs. Se eu continuar a leitura, não estão conosco todas as suas. Diz quantas irmãs são? Não. Mas se está dizendo irmãs, eu posso imaginar que são 2 ou mais. Então vamos fazer uma conta básica. 4 irmãos, mais 2 irmãs, quanto dá? 6. Ele, Jesus, 7. José, 8. Maria, 9. Pronto. Esse era o ambiente da casa de Jesus. Como Jesus nasceu primeiro, foi o primogênito, por certo, os irmãos que nasceram depois faziam perguntas sobre Jesus. Você está aqui? E Maria falava o que, gente? A verdade. Ela dizia o modo sobrenatural como Jesus havia nascido. Posso ouvir seu amém? Posso ouvir um glória a Deus? Talvez você pense assim, rapaz, que privilégio desses irmãos, né? Todos os dias, participando da vida de Jesus. Mas o lar de Jesus era um lar onde ele enfrentou as mesmas coisas que eu e você enfrentamos. Se você abrir sua Bíblia em João capítulo 7, versículo 5, é para lá que eu quero que você vá comigo. João 7, 5. Olha o que diz João 7, 5. João 7, 5 diz assim: os seus irmãos, que irmãos? Tiago, Judas, Simão e José. Então disse assim: os seus irmãos disseram isso, por quê, irmãos? Por quê? Não criam nele. Já pensou isso? Você já parou para pensar isso? Que Jesus morava numa casa e os próprios irmãos não criam nele. Se não criam nele, não criam na mensagem dele, não criam nas coisas que ele dizia. Espera aí, irmão Carlos, você está confundindo a minha cabeça. Ou não? Você disse lá no começo que Tiago disse que ele era o quê? Servo de Deus e de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Fica aqui comigo, não vai para a segunda não, tá?
Não se distraia. Fica aqui. Então aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa aí. Porque João está dizendo que os irmãos dele disseram que não criam nele. E Tiago está dizendo lá na carta que ele era servo de Deus e do Senhor. Com mais animação, gente. Do Senhor Jesus Cristo. Então aconteceu alguma coisa nesse caminho. Existem pessoas aqui hoje, nessa noite, que são pessoas que eram improváveis de estar aqui. Pessoas que eram inelegíveis. Tem muitas pessoas aqui com históricos de transformação de vida poderoso. Eu conheço um senhor que ele se converteu no alto de uma pedreira. Eles estavam dinamitando uma pedreira e houve um acidente nessa pedreira e a vida dele estava por um fio. E ele ali na sua honestidade, na sua sinceridade, ele fez uma oração curta, Jean. Ele disse: Senhor Jesus dos crentes, me salva agora. O que você acha que aconteceu? Cadê o seu glória a Deus? Jesus não somente salvou aquele homem, mas ele tornou-se um grande cooperador no trabalho da casa de Deus. Você está vendo que entre o comportamento de Tiago, dos irmãos de Jesus, e a fala dele na carta, aconteceu alguma coisa. Tiago, que não cria nele, passou a crer. Amém? Deixa eu te mostrar então o que foi que aconteceu. Quantos sabem o que aconteceu? Alguém sabe? Vem comigo para 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 7. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Isso, vamos segurar aí mesmo, aí mesmo. Paulo está dizendo assim: pois o que primeiramente transmiti a vocês. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, uma igreja cosmopolita, grande, bem abastada. Essa igreja era grande. Havia irmãos lá bilíngues que falavam vários idiomas. Essa igreja era uma igreja estratégica. E Paulo, escrevendo a essa igreja, ele diz o seguinte: pois o que primeiro transmiti a vocês foi o que também o quê? Recebi. Ele está falando: olha, eu só estou ensinando para vocês o que eu fui ensinado também, o que eu recebi de Deus. Vamos ver o que ele diz mais. Continua. Cristo morreu pelos nossos pecados. Até aí está certo, gente? É isso mesmo? Cadê seu amém? Glória a Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Tudo bem até aí? Segundo o quê? As Escrituras. Vamos continuar. Epa, peraí. Apareceu a quem? Cefas, Pedro, né? Isso, Pedro. Mais tarde a quem? Aos 12. Ali está 12 ou 11? Aos 12. Vamos andar mais. Depois disso, apareceu para quem mais? O quê? Quantos? 500 irmãos. Aleluia. Vamos continuar. Vamos continuar. A maioria das quais ainda vive, embora alguns irmãos já tenham morrido. Vamos continuar. Em seguida, apareceu para quem? Apareceu para quem? Você descobriu o que aconteceu agora. Eles não criam. É possível que até debochavam. Há uma passagem no Evangelho de João, onde eles pedem Jesus para sair de casa. Vai para lá, vai para o meio dos seus. Mas agora você está entendendo que aconteceu algo na vida de Tiago e que o transformou no servo de Deus e do Senhor
Jesus Cristo. Jesus apareceu depois de ressuscitado para muitas pessoas, mas tinha um que ele não poderia e não quis deixar de aparecer: Tiago. Irmãos, que experiência, né? Jesus já apareceu para você? Visivelmente? Acredito que para algumas pessoas ele possa aparecer, como apareceu para Paulo, como apareceu para o irmão Reagan e muitos outros. Mas está tudo bem se ele não apareceu, porque a Bíblia diz: bem-aventurado os que não viram, mas creram. Você está incluído. Amém? Eu não preciso ver um anjo, eu não preciso que um anjo vá ao meu quarto. O que eu preciso é crer na palavra de Deus. Guarde isso. Bem-aventurado é mais que feliz, tremendamente feliz, aqueles que não viram, mas creram. Tiago teve um privilégio de ter o Senhor Jesus aparecendo a ele. A Bíblia não diz o que foi que Jesus disse a ele. A Bíblia não diz qual foi a conversa. A Bíblia não diz quanto tempo demorou. A Bíblia só diz que Jesus apareceu para ele. Aí você fala: que bênção, irmãos, que coisa maravilhosa. Tiago não cria. Tiago estava entre os irmãos que não acreditavam em Jesus. Mas Tiago teve esse episódio na vida dele e parou aí? Diga não. Sabe o que aconteceu com esse irmão Tiago? Ele tornou-se, diga tornou-se, o pastor, diga o pastor, da primeira igreja. Se você abrir sua Bíblia, eu não vou abrir agora, tá bom? Fica para dever de casa. Se você abrir sua Bíblia em Atos 15 e começar a ler em Atos 15 e for lendo, você vai encontrar lá o apóstolo Paulo, você vai encontrar outros apóstolos, e você também, diga também, você vai encontrar Tiago. E ele, nesta reunião de Atos 15, é quem dá a última palavra. Era uma conferência, e Tiago ouviu todo mundo falando. Chega um momento que Tiago se coloca como o pastor da igreja de Jerusalém, e ele diz assim, mais ou menos assim: eu já ouvi Pedro, já ouvi os irmãos, agora eu vou dizer, eu vou falar. Você está vendo o que esse evangelho, esse nome de Jesus é capaz de fazer na vida de pessoas? Uma transformação. Você está aqui? Deixa eu te mostrar uma outra pessoa chamada Jó. Diga Jó. Então vamos abrir em Jó capítulo 1, versículo 1. Jó 1:1. Vamos lá. Você está aprendendo alguma coisa? Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim. Vamos ler isso junto? Vamos? Então vamos. 1, 2 e... Na terra... Segura aí. Esse homem era íntegro, justo, e fazia mais o quê? Ele evitava fazer o mal. Então, esse homem conhecia Deus, não é, gente? Concorda comigo? Ele era um homem e Deus apontava para ele, ó, saiu o meu Jó. Mas deixa eu te levar para Jó 42. Jó 42, versículo 2. Presta atenção no que Jó está dizendo. Ele diz: sei, quem sabe é porque aprendeu. Amém?
sei que podes fazer o que, irmãos? Todas as coisas. E ele diz mais: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então o que Deus prometeu para você vai o quê? Vai acontecer, vai se cumprir. Não é, Eduardo? Mas olha o versículo 5. Esse é o 2, eu quero o 5. Eu te conhecia de ouvir falar, mas, diga de novo mas, diga mas de novo. Agora os meus olhos te veem. Aconteceu alguma coisa, gente? Não aconteceu? Aconteceu alguma coisa. Essa convicção, ela vem por meio da palavra. Se alguém chegar na rua depois do culto e falar: eu vou te metralhar, rapaz, nega Jesus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já colocou uma certeza. Ele pode intervir, ele pode potencializar aquilo que você crê e te dar uma saída. Amém? Uma certa irmã estava indo para uma reunião, para um culto. E esse lugar onde ela estava indo era proibido ter Bíblia, ir para culto. A antiga União Soviética. Quantos se lembram disso? As cortinas de ferro. E ela estava com sua Bíblia, então as autoridades a pararam. Aonde a senhora está indo? E aquela senhora não temeu. Ela teve uma inspiração. Eu estou indo para uma reunião, ler o testamento do nosso irmão mais velho. Não é isso que você veio fazer aqui hoje também? Nós estamos lendo o testamento do nosso irmão mais velho. Ela teve essa inspiração. Então uma transformação, a convicção que veio por meio da palavra afetou Jó de uma maneira poderosa. Eu ouvia falar. Quantas pessoas leem livros, são enciclopédias ambulantes, sabem tudo, Bíblia de capa a capa, mas não conhecem o Senhor da Bíblia. O tema da Bíblia, o tema da palavra é Jesus. Diga Jesus. Diga de novo, Jesus. Então essas pessoas que eu li aqui para você, eu anotei essas pessoas aqui, elas tiveram a vida transformada pela palavra, por Jesus. Existem pessoas que veem a igreja como um mero espectador. Você sabe o que é um espectador? O que é um espectador? Uma pessoa que está assistindo o movimento. Não é? Bom. Mas hoje, pessoas podem se transformar de espectador em participantes. É infrutífero você vir a um culto, só o corpo, e o coração longe, muito longe. Amém? É infrutífero. Salvo se você na reunião, no culto, se quebrantar perante Ele. Deus está à procura de pessoas que se envolvam totalmente, que congreguem não apenas corporalmente. Há uma bênção no congregar, mas congregar não é vir em culto, é mais, é tomar parte no culto. Seja lá fora, como os diáconos ficam, cuidando dos carros, eles estão congregando, eles estão participando,
Eles estão debaixo de escala, os professores lá agora. Certo, gente? Posso ouvir seu amém? Congregar é mais que isso. Congregar te fortalece. Diga, congregar me fortalece. Você vai precisar amanhã, meu irmão. Você vai precisar na semana. Você vai estar diante de situação, de coisas, de pessoas, de decisões que você precisa se congregar. O diabo está vendendo essa mentira aí, dizendo às pessoas que não precisa mais congregar. Para que congregar todo dia? Para que 2, 3, 4 cultos? Diga, há uma bênção no congregar. Amém? E o motivo, Jean, de tudo aqui nessa noite, das demais noites, é sempre Jesus. É sempre Jesus. Por que essas cadeiras? Jesus. Por que o Léo sentado ali, dedilhando, acompanhando, ajudando? Jesus. Por que você aí? Jesus. Por que as crianças lá? Jesus. Você entende que Jesus é o centro? Diga, Jesus é o centro. Há uma centralidade no culto. Não pode ser o Carlos, não pode ser o ministro. A centralidade do culto é Cristo, é Jesus. Então, os nossos cultos são cultos cristocêntricos. O que é isso? É um culto onde Cristo é o centro das atenções. Por isso você não fala, glória ao Carlos, glória ao Valdemir. Eita, você não faz isso não. Você diz o quê? É tão sério isso que nem o Espírito Santo fala, glória ao Espírito Santo. Não, a Bíblia diz que Ele me glorificará. Você está aqui? Então o que te leva a glorificar, o que te leva a levantar as suas mãos, andar, pular, enfim, é porque o Espírito Santo, ele se move em você. Amém? E há pessoas que são meros espectadores, só acompanham. Há pessoas que nem gostam de Jesus, embora Jesus só andasse fazendo bem. Olha o que diz Atos 10, 38. Vamos para lá? Atos 10, 38. É um versículo que nós lemos bastante. E diz assim, Atos 10, 38. Como Deus ungiu quem? Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. O como ele andou aonde? Em algumas partes, né? Em toda parte, fazendo o quê? O bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Você consegue imaginar isso? Jesus andando por toda parte, todos os lugares. Jesus, nós vamos para onde agora? Nós vamos para Samaria. Jesus, nós vamos para Cesareia. Jesus, e agora? Judeia. Nós vamos para... Vamos, temos que fazer algo. E ele fez tanta coisa, Valdemir. Jesus fez tanta coisa que João pegou a pena e escreveu o seguinte. Sabe o que ele escreveu? João 21, 25. Vamos para lá. Olha o que esse amado escreveu. Ele acompanhou Jesus em todo lugar. Jesus indo para lá, para cá, indo para lá, fazendo, acontecendo. E ele escreveu assim, ó, preste atenção. É João escrevendo. Jesus fez também muitas outras, o que, gente? Se todas elas fossem escritas, eu penso, é João dizendo, eu pensando aqui, ó, eu penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para o quê? Os livros. Eu não sei se ele fala mais alguma coisa, que seriam escritos. Avança um pouquinho, 26. Não, ok. É o último versículo, não é? É as últimas palavras de João. Ele diz, rapaz, se a gente fosse escrever tudo que Jesus fez, não teria como. A bondade fazia Jesus se movimentar. Ele tinha um ouvido muito sensível. Ele era muito sensível à dor.
Ele não gostava e não gosta de ver ninguém sofrendo. Amém? Você pode me provar isso, irmão Carlos? Posso sim. Houve um momento que Jesus estava andando com os discípulos e um ceguinho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os ouvidos sensíveis de Jesus. Deixa esse negócio pra lá, Jesus. Rapaz, vai ficar incomodando o mestre, rapaz. O mestre tem mais o que fazer, tanta coisa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os ouvidos sensíveis de Jesus captou. Aquele soluço da alma. Alguém precisava do socorro de Jesus. Nós continuamos a nossa vida cristã precisando de Jesus. Você não é cego, você não é um paralítico, mas você e eu precisamos todos os dias do Senhor Jesus. Verdade não é, gente? Não é isso mesmo, gente? A boa notícia é que Ele te ouve. É que Ele te socorre. Agora, nem sempre vai ser como você está querendo, bonitão. Talvez você vai pensar num viés e Jesus vai usar uma outra maneira. Mas, no fundo, o propósito é socorrer você. Ah, Carlos, você pode me dar uma outra base bíblica para isso? É claro que eu posso. A Bíblia diz: perto está o Senhor daqueles que o invocam. Você pode me dar uma outra base? Posso. Há um coração contrito não desprezarás ou resistirás, ó Deus. Isso aquebranta. Você está aqui? Isso faz Deus vir ao seu encontro, ao seu socorro. Filho, o que tu queres? Não foi isso que ele falou? Isso para o pastor Joaquim. O pastor Joaquim me ajuda muito, viu, gente? A benção. Jesus chega para a pessoa e sabe que a pessoa está cega e pergunta para ela: o que você quer que eu faça? Mestre, eu quero ver. E Jesus diz o quê? Sapateia, né? Faz não sei o quê. Não, peraí, calma aí, não. O que Jesus faz? Vê. Veja. A tua fé te coloca em movimento. A tua fé te coloca no lugar certo, na hora certa, diante de pessoa certa. A tua fé te movimenta para a resposta. Por que você veio ao culto hoje? Por causa da sua fé. Talvez você não queria estar aqui, mas você veio. E isso conta diante de Deus. Amém? Que bom que você veio. Vira essa pessoa que está do seu lado aí. E diga a ela assim: olha, fala aí de um jeito carinhoso com ela, se você tem liberdade para isso, amém? Que bom que você veio, tá? Que bom que você está aqui. Amém? Não é bom você ouvir isso? Ele andava em toda parte fazendo isso, irmãos. Fazendo bem, curando as pessoas. Mas Jesus era tão inteligente, Kelly, que um dia ele falou assim para o discípulo deles. Deixa eu mostrar para vocês na Bíblia, é melhor. Mateus capítulo 24, versículo 23 e 25. Olha o que diz Mateus 24, 23 ao 25. Jesus está falando o seguinte: se então alguém disser: vejam, aqui está o Cristo, ou
Ali está ele. O que Jesus falou? O quê? Não acredita não. O que Jesus estava dizendo é: tem falsos cristos. Tem cristos impostores. Qual é a lição disso? Você não pode mais, queridão, beber de qualquer fonte. A internet está cheia de pregação. Mas você precisa ter uma sensibilidade para não entrar em caminho que te leva à derrota. Jesus preveniu. Foi ele que disse. Se alguém disser a vocês que o Cristo está ali, que o Cristo está lá, ó, não acredita não. Toma cuidado. Amém? Parece que Paulo também disse algo sobre isso. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Vamos para lá? 2 Coríntios 11, 4. Ele disse. Não é Paulo que escreveu Coríntios? Não é isso mesmo? Ele disse: se alguém tem pregado para vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se recebe um espírito diferente do que receberam, ou o evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Existe o puro e simples evangelho. Qual é o puro e simples evangelho? É aquele que te transforma. É aquele que te aproxima da palavra. É aquele que te aproxima de Deus. É aquele que te aproxima do Espírito Santo. Amém? Fica mais fácil de você detectar possíveis enganos. Não foi à toa que Paulo escreveu isso não. Ele sabia que haveria irmãos que procurariam um evangelho mais fácil, uma porta com mais concessões. O Espírito sabia e ele nos alertou sobre isso. Você está aqui? 1 João capítulo 2, versículos 22 a 23. 1 João capítulo 2, versículos 22 a 23. Preste bem atenção nesse versículo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? João está perguntando. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Aí ele continua: este é o anticristo, aquele que faz o que, irmãos? Nega o Pai e o Filho. Você vai encontrar pessoas por aí que não acreditam na encarnação de Jesus, que não acreditam que Jesus veio. Mas Carlos, nós estamos no ano 2025. Mas você pode encontrar essas pessoas por aí. E normalmente, esses ensinamentos, eles vêm disfarçados. Eles vêm costurados, eles vêm envelopados. Eles vêm com a aparência de uma certa piedade. Mas o que está por detrás são ensinamentos contrários. Você está aqui? Por isso a gente precisa ter a nossa vida bem fundamentada, sabe? Bem estabelecida. Os pés bem firmados. Como o salmista disse: tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés aonde? Sobre uma rocha. Será que é eu procurar uma rocha
na cidade. Eita, rapaz, ali uma rocha, eu vou subir na rocha. Eita, será que é isso? Não, isso é infantilidade. Estar com os pés sobre a rocha é você estar agarrado à palavra. Amém? Certa vez Jesus, eu não vou ler, não vou colocar ali no telão. Jesus estava conversando com seus discípulos. Aí ele perguntou assim: o que dizem as pessoas que eu sou? Você lembra o que ele disse? Sério? Isso. Eita, rapaz, camarada lê Bíblia, hein? O que as pessoas dizem que eu sou? Aí o Eduardo falou aqui. Vem cá, Eduardo. Vem cá. O que ele falou mesmo? Uns dizem que és Elias, outros Moisés e outros alguns dos profetas. Isso, obrigado. Não foi isso? Mas aí veio a segunda pergunta. Vem cá, Eduardo, de novo. Tu és sabidinho. E vós? Aí Jesus vira e fala: e vós? E vocês? O que diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Obrigado, Eduardo. Pode aplaudir, Eduardo. E vocês? Verbo da vida Resende. Se Jesus pegasse o microfone aqui hoje, colocasse para você: diz aí quem eu sou. Diz aí, diz aí. Eita, ei, diz aí quem eu sou. O que você diria? Quando Pedro disse isso, o Eduardo falou muito bem. Pedro não tinha toda essa estrutura, não. Mas foi por revelação. Aquelas palavras não saíram de qualquer jeito da boca dele, não. Tu és o Cristo, tu és o Cristo, você é ungido. Pedro estava dizendo isso. Você é ungido. Cristo significa isso. Você tem uma unção sobre você. Você é o Filho do Deus vivo. Convicção vinda por revelação. Revelação, diga revelação. Diga de novo, revelação traz convicção. Guarde isso. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia, estudando a palavra, e de repente um rema, uma palavra rema bater no teu coração, trazer uma revelação, em seguida vem a convicção. Ninguém mais arranca de você. Amém? Se alguém disser na rua: eita, rapaz, tu não é filho de Deus, coisa nenhuma. Perdeu. Não arranca mais. Porque isso é uma verdade estabelecida pelo Espírito. Não é aqui, gente, ó. Não é aqui. Não é aqui. Não é mente. Tá certo? É algo dentro. Só quem faz isso é o Espírito Santo. É Ele que coloca essa certeza. É Ele que coloca esse convencimento. É Ele que aponta Jesus. Você sabia que tinha muitas pessoas que não gostavam de Jesus? Olha o que diz Mateus 9:3. Põe para mim, Vinícius, por favor. Mateus 9:3. Você está aprendendo alguma coisa? Está tudo certo, gente? Mateus 9:3, olha o que diz. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo: este homem está o quê?
Então ele chamou Jesus de quê? Blasfemo, um blasfemador. Tinha gente que não gostava de Jesus, não. Mateus capítulo 9, 34, desse mesmo evangelho que você está, capítulo 9, versículo 34, olha o que diz. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele faz o quê? Estava falando de Jesus. Diga misericórdia. Algumas pessoas não gostavam de Jesus, mas não eram as pessoas. Você está aqui? Era o que estava naquelas pessoas. Certa vez Jesus foi a um lugar e encontrou um endemoniado. Diga endemoniado. Endemoniado é uma pessoa que está possessa por demônios, espíritos malignos. E sabe o que aquele endemoniado virou e falou para Jesus? Você veio me atormentar antes do tempo? O diabo conhecia Jesus, conhece você, amém? Ele sabe quem você é. Certa vez algumas pessoas tentaram expulsar um demônio de algumas pessoas. Eu os conjuro em nome de Paulo, em nome de e tentou, e o que aconteceu? Deu ruim. Não foi, Valdemir? Levaram, o pastor Joaquim disse aqui que levaram uma surra. Saíram nus. Você carrega algo valioso demais. Eita! Você carrega a autoridade. A autoridade sobre a depressão. Você tem autoridade sobre a síndrome do pânico. Você tem autoridade sobre qualquer medo. Você tem autoridade sobre a falta, a escassez, a turbulência. A Bíblia diz que o justo, ele não teme más notícias. As más notícias vêm, claro que vêm. Jesus disse: neste mundo vocês vão ter tribulação, perseguição. Vocês vão passar por isso. Mas tem bom ânimo. Ei, eu venci. E o que isso importa? Esse vencedor agora é o nosso irmão. Amém? Tem gente entrando em licenças de INSS. Tem gente desligando-se de trabalho. O que foi, colega? O que está acontecendo? Rapaz, eu estou com uma síndrome do pânico. Isso é real, gente. Isso é real. Eu me lembro, Valdemir, que um dia nós estávamos lá no Parque das Águas. Você vai lembrar disso. Fazendo um evangelismo. E aí o Valdemir teve uma nota. A nota que eu digo é uma reação no espírito. E ele nos chamou e disse: olha, tem alguém aqui nesse parque querendo suicidar-se. Foi a carne e o sangue, não. Foi pelo Espírito. E nós nos reunimos e oramos, sem nos preocupar quem era. Nós só precisávamos fazer o que precisava ser feito. E fizemos. E o que você acha que aconteceu? Deus socorreu. É assim que Deus faz com a igreja. Você, por exemplo, está sentado do lado de uma cadeira. Eu queria chamar o louvor para cá de uma vez. Você está sentado do lado de uma cadeira. Tem alguém do lado da sua cadeira aí? Tem? Tem? Mas você está vendo que algumas estão vazias? Quando a igreja se levanta, começa a olhar essa cadeira,
Essa cadeira poderia estar sentada uma criança, né? Não, criança lá. Mas poderia ter um adolescente aí. Nessa cadeira poderia ter um jovem. Nessa cadeira poderia ter uma senhora. Olha aqui, uma cadeira pronta para uma família. Ou duas. E às vezes a gente se acostuma tanto, Luiz, de entrar na igreja e olhar as cadeiras. E às vezes, me perdoe, tá, gente? Eu tô dentro do pacote. Às vezes nós não fazemos nada. Nós só olhamos as cadeiras. Não é? Às vezes colocam-se muito ou pouca cadeira. Para que isso tudo? Para que isso tudo de cadeira? Não é? Para quê? Para hoje a gente se levantar em Deus. E toda vez, diga toda vez, diga de novo, toda vez que você vê uma cadeira vazia, você vai orar por essa cadeira. E hoje nós vamos fazer exatamente isso. Vocês concordam? Eu não vou fazer se vocês não concordarem. Nós podemos. Eu não sei orar muito bem, não importa. É a sua oração do seu coração. Amém? Você concorda com isso? Nós fazemos isso hoje. Você concorda? Concordam? Vamos fazer isso hoje, gente. Terça-feira passada, meu irmão, nós oramos por todas as lideranças. E a igreja, ela precisa entender cada vez mais que o tema da nossa vida sempre será Jesus. Eu não sei tudo de Bíblia, não importa. Você precisa saber que Jesus é o Senhor da sua vida. Eu quero te dar uma plena liberdade agora. O pessoal do louvor já está aqui. E enquanto eles vão ministrar uma canção para nós, você vai poder sair desse seu lugar, desse onde você está sentado, e você tem a liberdade. Diga liberdade. Diga de novo, liberdade. Para orar por essas cadeiras. Na verdade, gente, é orar por pessoas que vão sentar nessas cadeiras. Tivemos aqui uma edição do Centro de Cura, onde Deus se movimentou por uma família. Cadê seu amém? Como foi maravilhoso. Eu queria que você ficasse de pé. E queria te dar essa liberdade para que você fizesse isso. Ore pelas famílias que estão mudando para Resende. Ore pelos trabalhadores que estão vindo para as fábricas de Resende. Ore pelos jovens. Ore pelos cadetes que vêm da mão, os militares. E eles vão entrar naquelas portas ali. E os diáconos, cheios do poder, vão dar uma boa noite, seja bem-vindo. E sabe o que vai acontecer, Yangli? Sabe o que vai acontecer? Eles vão ser impactados. Amém? Por uma boa noite, por um sorriso, por uma expressão, por um gesto de amor. Porque aqui, diga aqui, Cristo, diga Cristo é o Senhor. Essa casa foi dedicada a Ele. Nós somos dele, para Ele, por Ele, é sobre Ele. Tudo aqui se refere a Jesus Cristo. A sua vida só tem sentido se for para Jesus. Ah, eu tenho um carro, amém, glória a Deus pelo seu carro. Eu tenho um terreno, amém pelo seu terreno. Mas o que faz a sua vida valer a pena é
Jesus Cristo. Você foi ungido para a nova aliança. Eita, nós vamos orar por essas famílias. Se você quiser orar por todas as cadeiras vazias, você pode fazer isso. Se movimente, deixa a unção te mover. Ei, haha. Ei, haha. Oh, maha. E maha. Loro coche de maha. Era haha. Roko chocho maha naha. Oh. E haha. E haha. Haha. Família chegando. Família chegando. Oramos por todas essas cadeiras. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. 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 Quero Jesus. Eu quero Jesus. Nada mais satisfaz. Nada mais satisfaz. Quero Jesus. Quero Jesus. Nada mais satisfaz. Nada mais satisfaz. Ei, aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pelas cadeiras completadas. Obrigado pelas pessoas que estão chegando. Nós oramos pelas famílias. Pai, nós oramos pelas famílias, Pai. Sim, Pai, nós oramos. Oh, aleluia.
Engrandecido seja o Senhor. Engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Pai. Oh, obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Isso é um ato de fé da sua parte, viu? Não se esqueça disso. Isso é um ato de fé de vocês. Nossa, nós estamos agindo em fé, chamando à existência aquilo que não existe. Eu não estou ensinando para você heresia, não. Eu estou te ensinando e me ensinando também a chamar à existência aquilo que não existe. Esse é o espírito da fé. Crie, por isso falei. Amém? Ei, irmãos, a partir de agora, sabe como você vai orar? Graças, te damos graças. Obrigado pelas pessoas, obrigado pelas famílias, obrigado pelos homens de bem, obrigado pelas mulheres de bem, obrigado por essa casa cheia, 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 cheia de pessoas salvas e convertidas pelo poder de Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui muito importante, gente, preste bem atenção. A cada conversão, você vai vibrar de um jeito, você vai ter que pular, porque nós oramos, nós agradecemos. Então, quando pessoas se converterem neste lugar, faça, por favor, festa, porque há uma festa nos céus. Oh, os anjos sabem fazer festa. Os anjos são especialistas em festa. A Bíblia diz que há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Então nós que estamos perto dessas pessoas devemos fazer festa, 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 festa por pessoas que se converteram ao Evangelho de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Ei, mas eu não estou vendo ninguém se convertendo. Quem é que te falou isso? O reino do Espírito está se movimentando. Deus está trabalhando. Deus está fazendo coisa neste momento. Ele está rompendo. Ele está rompendo. Por favor, faça festa. Faça festa. Faça festa. Faça festa. Faça festa. Faça festa no nome de Jesus. Ei, pessoas se convertendo ao Evangelho, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Ei. Satisfaz, eu quero Jesus, quero Jesus, nada mais. Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, capacitação do alto, força, graça, unção sobre as suas vidas. Poder e capacitação cada vez mais forte, capacitação plena no poder, na unção. Aleluia! Nada vai parar, nada vai parar, nada vai parar, nada vai parar. Não vai parar, não, não vai, não vai, não vai, não vai parar vocês, nada vai parar vocês. Ei, nada, nada, absolutamente nada vai parar vocês. Cheios do Espírito Santo no nome de Jesus.
Ei, continua conectado nessa unção poderosa. Ei, aleluia. A Bíblia diz: na velhice darão frutos. É a Bíblia que diz. Ei, a Bíblia diz, eu creio, eu creio, eu creio. A Bíblia diz que na velhice darão frutos. Oh, obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Pai. Oh, ei, oh, ei, haha, ei, haha, ei, haha, haha, rochocou manamana sete querer querendo lavaçote de barra. Oh, conectados na visão. Conectados na visão. A visão está dentro de vocês. Ei, vou dizer de novo. A visão está dentro de vocês. Lealdade à visão. Lealdade à visão. Corram com essa visão. Corram com essa visão. Haha. Nada impedindo. Nada impedindo. Nada. Corram com essa visão. Ora, marracha, querer, oh, era baixou coromanaha, que, blá blá blá, fica conectado. Amo você, amo sua vida. Recebe no seu coração, mestre. Entrega a Ele, entrega a Ele. Diga a Ele, eu quero ser seu. Diga a Jesus, quero, Jesus. Diga a Ele, diga a Jesus, eu te quero todos os dias da minha vida. Eu te quero, Jesus. Eu te quero, eu te amo, Jesus. Obrigado. Eu vim para o Evangelho. Muita coisa queria me tirar desse caminho, mas eu perseverei. Eu larguei o que precisava largar. Perseverei. O Espírito Santo te chama. Vem. Vem. Você dá um passo e eu te ajudo. O Espírito Santo. Essa decisão. Sério, Jesus. Para te ajudar. Não é isso? Não é tudo para ajudar ele? Aquilo que estava difícil vai ser tão fácil. Você dá um passo e ele vem e te ajuda. E se a coisa bambear, você diz: Espírito Santo, me ajuda. Amém? Estenda suas mãos para cá, por favor. Se você tiver condição de se aproximar um pouco mais, pode fazer isso. Pode fazer isso. Você pode aproximar um pouquinho mais. O negócio aqui hoje vai ficar bom, meu querido. Chega mais para cá. Se aproxima. Isso.
Ele sempre vem. Ele gosta. Mas hoje é diferente. Hoje é diferente, Valdemir. Valdemir, hoje é diferente. Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus, debaixo da autoridade que o Senhor confiou à igreja, o Senhor disse que aquele, Pai, que for ligado na terra é ligado nos céus. Pai, nós oramos como igreja que somos, Pai, por essa vida tão preciosa para você. Teu Espírito Santo fazendo morada no coração dele, e ele experimentando da boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Eu declaro que os melhores dias da vida dele estão à sua frente. Satanás, você perdeu. Satanás, nós estamos aqui para frustrar os teus planos. Ele é do Senhor Jesus. A partir de agora, toda corrente, toda algema, toda a prisão nós decretamos falida pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Faça festa, faça festa, faça festa. Aleluia! Oh, 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 poder de Deus na tua vida, queridão. A palavra funciona, a palavra é viva, a palavra é poderosa, a palavra é carregada de unção. Aleluia! Quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, nome sobre todo nome. É interessante, o Carlos estava ministrando e eu estava ali, e parece que é só um nome, né? Mas há um versículo na Bíblia extraordinário falando a respeito desse nome, sabe, queridos? A Bíblia diz que esse nome nos foi dado, e nesse nome tem todo o poder. Ao nome de Jesus vai se dobrar todo o joelho. Então não há nada, lembre disso, não há nada. A Bíblia diz que no céu, na terra e embaixo da terra, que não se dobre ao nome de Jesus. Então é esse nome, é no nome. Você está aqui, aleluia. Não se disperse, pode continuar em pé. Queridos, eu queria pedir perdão, esqueci no primeiro momento, estou aprendendo, amém? Tem alguém que está aniversariando, casamento, nascimento, essa semana, queria que viesse aqui para que nós pudéssemos orar por você, aleluia, glória a Deus, meu irmão, fazendo aniversário de nascimento, aleluia. Nascimento e casamento. Nascimento e casamento. 30 anos de casado. Glória a Deus, aleluia, oh glória, aleluia. Josué, rapaz, eita glória, poder de Deus. Vamos orar, estenda sua mão para cá. Pai, nós te louvamos pela vida do Josué, obrigado por sua graça, seu favor sobre a vida do teu filho, Pai. Obrigado pelo casamento dele fortalecido no Senhor. Obrigado, Pai, porque você é o Senhor da casa do Josué.
Obrigado, Pai, porque os teus planos e os seus propósitos vão se cumprir na vida de Josué. Nada vai parar o teu filho, Pai, para aquilo que você tem proposto para a vida dele. Eu declaro avanço, crescimento sobrenatural sobre o seu filho, Pai, aonde os olhos dele não viu, mas você vai levar ele, Pai, e eu creio na tua palavra se cumprindo na vida do teu filho. Obrigado, Pai, porque ele também está fazendo aniversário de nascimento. Obrigado, Pai, porque é uma nova página em branco na vida dele, Pai, e eu tenho certeza que os dias dele você já viu, você já escreveu, e são dias de paz. A tua palavra diz, Pai, obrigado pela vida do teu filho, o casamento do teu filho guardado no Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Pode aplaudir, queridos. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Os nossos cultos ordinários, né? Agora não é às quintas, você já sabe, é às terças do Espírito Santo, a partir das 20 horas, amém? E aos domingos o nosso culto de celebração, que é às 18h30, esse culto que você está hoje. Uma direção, na verdade, queria quebrar o protocolo essa noite, pedir autorização. Queridos, eu não consigo ver e ficar da mesma forma. Eu vi da forma como o Tati subiu aqui, eu não concordo com isso. Palavra de Deus, você sabe que Cristo na cruz do Calvário, Ele se fez enfermo para que nós andássemos em saúde divina. Queridos, lá fora pode ser normal, aqui dentro eu não aceito. Eu, Valdemir, não aceito. Amém? Você está aqui? Eu queria pedir a Tati, por gentileza, bota uma cadeira para a Tati aqui para mim, por favor. A instrução é exatamente essa. Edu, pode ser aqui embaixo mesmo, Edu. Ajuda a Tati a descer, por favor. Mas, Olina, Pedro, por gentileza, os ministros, por favor, tem mais alguém no nosso meio? Tem mais alguém passando por um problema de enfermidade? Tem alguém? Aleluia. Não se disperse, fica concentrado aqui. Ainda não terminou o culto, amém? Aleluia. A palavra de Deus diz que na cruz do Calvário Ele se fez, porque Ele não era, mas Ele se fez enfermo, para que nós desfrutássemos de saúde divina. Então é um bem que é nosso direito. Queridos, nós não podemos nos conformar com um irmão nosso, sabe, ele não andando em saúde divina. A doença vai vir, a gente não está aqui dizendo que não, ela não pode bater, ela pode até bater na porta. Agora o que nós vamos fazer, a nossa reação vai determinar se ela fica ou se ela vai embora. Você está aqui? Então é dessa forma que funciona, nós cremos na palavra, sabe, naquela cruz, esse nome, que é sobre todo nome, Ele se fez enfermo, para que nós andássemos em saúde divina. E na vida da nossa irmã não vai ser diferente, na vida da minha irmã não vai ser diferente. Então a graça e o favor, aquilo que já está disponível, aquilo que já foi feito na cruz do Calvário. E nós não estamos aqui inventando nada, mas cremos num Deus que é vivo, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Irmã Isolina, por gentileza. Aleluia. Os ministros, por favor. Aleluia. A minha irmã também aqui. Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Pai, porque na cruz do Calvário Cristo se fez enfermo, Pai, para que nós andássemos em saúde divina. Obrigado, Pai, porque um homem pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Sabe, nós declaramos sobre a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, Pai, aquilo que elas já são, porque não vai acontecer algo que já aconteceu, Pai. Há 2025 anos, Pai, Cristo morreu na cruz do Calvário. E cura, Pai, saúde divina é nosso direito. Pai, eu não aceito enfermidade no nosso meio, no poder e na autoridade do nome de Jesus, sendo manifesto, Pai, no corpo
das tuas filhas aquilo que elas já são no Espírito, curadas no nome de Jesus. É a tua palavra que nos garante, Pai, no nome de Jesus, que imporão as mãos sobre os enfermos, Pai, e eles serão curados. Tem alguém entre nós enfermo, chame os presbíteros da igreja, Pai, e eles orarão pelos enfermos, e os enfermos serão curados. E é o que nós fazemos essa noite, Pai, em direção à Tua Palavra, em conformidade com a Tua Palavra, Pai. O ide que Você nos ordenou que fizéssemos, no nome de Jesus. Não é na força do nosso braço ou dos ministros que estão aqui, Pai, mas numa unção coletiva, que Você nos capacitou para toda boa obra, curados em nome de Jesus. A manifestação daquilo que elas já são, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, eu não conheço a tua filha, mas Você conhece. Pai, eu não sei o histórico, mas Você sabe. Pai, eu sei que tem algo aprisionando, mas Pai, libertação chegou essa noite. Libertação chegou essa noite. Aleluia. Se tem medicamento, ele está com o dia contado, em nome de Jesus. Aleluia. O remédio é a favor de Deus, é a graça de Deus a nosso favor, mas acima do remédio está o nome de Jesus. Aleluia. Acima do remédio, Pai, tem um nome que é sobre todo o nome, e no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Aleluia. Recebe, 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 em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. 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 Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Pai. Queridos, terça, não se esqueça, nosso lugar é aqui. Sabe o que fazemos aqui é louvar, é cultuar, é receber do Senhor, mas mais do que receber, é vir transbordando para a gente entregar para Ele. Você lembra? Tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos é por causa dEle, vem dEle e é para Ele. A Bíblia diz que dEle, para Ele e por Ele são todas as coisas. Pai, muito obrigado por essa reunião. Nos despede para os nossos lares na Tua santa paz. Pai, nós declaramos uma semana sobrenatural, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, porque eu sei que finanças serão acertadas aqui, porque Você é o nosso mais que suficiente. Obrigado, Pai, porque falta ela será suprida no poder, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque doenças há entre nós, os nossos parentes, algum nosso que está enfermo, Pai, vai chegar cura no poder do nome de Jesus. Nós cremos na Tua palavra, Pai, crie, por isso falei, e nós falamos e nós declaramos, Pai. Obrigado, Pai, eu não sei, acho que são 200 cadeiras, mas Você me falou em 400. Então, onde estamos vendo, a Bíblia diz que assim como se vê a sua alma, assim você é. E eu quero perguntar a você algo: como você tem visto esse lugar? Você está aqui ainda. Então veja, a gente precisa trocar a maneira que a gente está vendo. Aleluia. Então, onde a gente está crendo para encher 200, o Senhor está falando que, porque a conta dele, querido, não é igual à nossa, a multiplicação dele é diferente. Lá no Velho Testamento teve uma pessoa que plantou um alqueire e colheu 100. Me explica naturalmente isso. Aleluia. Multiplicação. Uma boa semana, vão na paz e na prática dessa palavra, amém?